Bom, vamos começar com a missão que me foi dada, que é falar sobre proteção de dados pessoais na prática do direito das famílias e sucessões. Eu coloquei uma prática, né, para ficar uma coisa mais interessante. Mas, enfim, então vamos começar aqui. Bom, primeiro, nós começamos com a verdade. Neste momento, agora, os seus celulares estão transferindo dados. Estão transferindo, neste momento, o pessoal já está com medo, informações sobre vocês nesse instante, não é? Então, o tio Google, o tio Yahoo, o tio UOL e por aí vai, estão agora fazendo uma conferência sobre a sua pessoa. Tá? E quando a gente fala do termo de consentimento, a gente olha, a gente quer andar, né? Eu quero andar com a palestra, poxa, mas tem um termo de consentimento. Aí o que você lê? Exatamente aquilo que está ali, blá, 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 você fala, eu quero começar logo, e aí você vai clicar, né, para fazer uma proteção dos seus dados, você vai clicar, e você acabou de autorizar que a sua foto seja transferida, transmitida e publicada. Ih, caramba, era para foto? Eu vou aplicar esse aqui também. Você acabou de fazer com que o seu nome agora seja transmitido, ou seja, enfim, agora o seu nome está na boca de todos. Então, e agora os meus endereços eletrônicos também, acabei de aceitar. É porque, na verdade, a gente dá de cara com aquela política de biscoito. Sabe? A política de biscoito, a política do cookies, né? De cookies, que a gente não sabe para que serve, né? Mas, na verdade, são pedacinhos de informações que aquele site, que aquele local onde você está navegando, vai tomando de você. Ou seja, o local onde você está, o que você está fazendo, em que você está clicando, a cor da camisa que você acabou de visitar, a cor do sapato, isso tudo vai para o seu conjunto de dados, dos seus algoritmos. Bem, e daí, então, vem a importância de nós protegermos a família. Porque nós já entendemos que o nome, o endereço eletrônico, os endereços eletrônicos e a imagem são dados pessoais. São nossos dados pessoais. Então, veja aqui, a imagem, não só a foto, tá? Mas vídeo também é um dado pessoal. São dados pessoais. Mas também são dados pessoais a localização, o seu número de telefone, o seu CPF. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que toda informação relacionada à pessoa natural, seja ela identificada ou identificável, são dados pessoais. Então, de alguma forma, a informação que vai fazer chegar até você são dados pessoais. Agora, existem também uma gama de dados pessoais que a legislação chamou de dados sensíveis. Então, não são apenas dados pessoais, mas são aqueles dados que vêm da sua origem, da sua formação. Então, são dados sensíveis, porque precisam de uma atenção maior, porque precisam proteger a sua integridade, precisam proteger ainda mais a sua privacidade. Quais são esses dados sensíveis? A legislação fala que são as informações de origem racial ou origem étnica, informações sobre convicção ou organização religiosa, informações sobre a vida sexual, informações sobre biometria, sobre sindicato, filiação a sindicato, a organização filosófica ou política, e também dados genéticos e dados de saúde. E por que esses dados são sensíveis? Porque, vejam, são dados que podem expor a sua personalidade de maneira que pode vir a criar algum tipo de discriminação ou criar algum tipo de preconceito dentro do meio, da sociedade em que se vive. Então, esses dados são dados sensíveis que têm uma proteção maior da nossa legislação. E aí, então, já sabemos o que são dados pessoais sensíveis, e agora eu faço uma questão aqui. Pode a informação do GPS, do celular de uma pessoa, ser considerado um dado sensível? Pode. Por quê? Se todo domingo, às 9 horas da manhã, o meu carro está estacionado do lado de uma determinada igreja, no pátio de uma determinada igreja, então ali já pode estar revelando
a minha religião. E a religião é um dado sensível. Então, agora, eu quero saber se vocês conhecem esta tecnologia. Já começaram a rir nervoso, né? Quando começa a rir nervoso, calma, gente. Vocês conhecem essa tecnologia? Agora, se você conhece essa tecnologia associada a esta outra tecnologia, aí o negócio ficou difícil para vocês. Mas se além disso, você identificar se você identificou esse som, você deve estar se perguntando: o que eu preciso fazer, pelo amor de Deus? Né? Então veja que, dado que nós conhecemos essa tecnologia, a primeira pergunta é: mas e o papel? Né? O papel traz dados pessoais? Claro que traz, gente, porque o dado pessoal não é um papel, né? O dado pessoal é informação que vai levar até você. Esteja ela no meio físico, no papel, esteja ela no meio digital. E tem algumas informações que já nascem digitais, como hoje nós temos a carteira da OAB digital, nós temos a CNH digital, o título de eleitor, enfim, tudo que já nasce digital. Você pode digitalizar ou enfim, eu tenho uma anotaçãozinha no papel mesmo, no papel, como essas aqui. E aí eu digo para vocês uma coisa, em relação ao papel. Eu cheguei no hotel e aí tinha um papelzinho mostrando, dizendo, promoção para fazer massagem, vocês receberam, né? Promoção para fazer massagem e tal. E aí, só que imprimiram, olha só, imprimiram esse negócio numa folha que já existia, né? Aí, quando eu olhei, gente, vocês não acreditam, tem ali o nome, sobrenome de pessoas, data de check-in, data de check-out, inclusive se é criança ou se não é, olha que beleza, e dizendo ainda quanto que gastou. Isso tudo na parte de trás do papel, que está ali, eu esqueci de trazer, mas está ali dentro da bolsa, que eu vou mostrar para vocês. Isso é um incidente de informação, tá? Num papelzinho. Então, mais à frente, eu vou dar algumas dicas para como a gente pode evitar esse tipo de situação. Mas aí, veja só, o dado pessoal, então, nós já entendemos que a gente precisa proteger. Esteja no ambiente físico, esteja no ambiente digital, nós precisamos proteger esse dado pessoal. Muito bem. E aí, veja, se eu tiver algum conhecido lá na China, uma pessoa lá da China, com 4 informações, pode chegar até você. 4 únicas informações lá da China chegam até você. Então, por exemplo, gênero. Uma pessoa do gênero feminino. Tá. Profissão, profissional da advocacia. Então, uma advogada, uma mulher advogada. Muito bem. Que nasceu, em homenagem a Berenice, no Rio Grande do Sul. Que nasceu no Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, uma mulher advogada que nasceu no Rio Grande do Sul e que trabalha na sede do Rio de Janeiro, da Correia Sanches Lamosa Advocacia. Sou eu. 4 informações, sou eu. Então, veja que do mundo inteiro de informações, 4 você conseguiu me identificar. E o que isso significa? Significa que, mesmo os dados indiretos que possam vir a te identificar, são considerados dados pessoais. Então, a nossa legislação, o nosso conjunto normativo, ele está afiliado a essa visão de dados pessoais. Ou seja, os dados indiretos também são dados pessoais. Muito bem. E aí, quem está obrigado à Lei Geral de Proteção de Dados? Quem? Será que você está obrigada à Lei Geral de Proteção de Dados? E veja só, o que vai dizer lá o artigo 3º. Qualquer operação de tratamento de dados, eu vou te dizer, guardar o nome de alguém já é um dado. Fazer a coleta, armazenar o nome de alguém já é um tratamento de dados. Alguém armazena ou faz tratamento de dados aí? Não. Hein? Quem faz tratamento de dados? Todo mundo. Não há quem não faça tratamento de dados. E aí, veja, não se aplica a lei quando isso não é realizado para fins econômicos. Então, vamos lá. Um profissional da advocacia, tem algum profissional da advocacia aqui que não realize tratamento de dados?
sabendo que coletar, armazenar, transferir, deletar é um tratamento de dados? Ninguém aqui, ninguém não trabalha com dados. Ou seja, todos nós trabalhamos com dados. Então, todos nós, na nossa atividade, sejamos profissionais liberais, sejamos um escritório de advocacia, todos nós estamos obrigados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o meu escritório, Patrícia, também, o seu escritório também precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E se algum incidente de dados acontecer, o seu escritório também terá que responder pelo incidente. Mas veja, olha só, quais são os direitos dos titulares? Aqui de uma forma muito rápida, porque eu tenho alguns minutos, nenhuma plaquinha subiu aqui ainda, então eu posso falar. A confirmação de existência de tratamento. Por exemplo, um cliente pode entrar em contato, pode mandar um e-mail, pode ligar e dizer, olha, eu quero saber se você tem dados meus, se o seu escritório tem dados meus guardados. Pode ser um cliente antigo, pode ser uma parte hexadversa. Eu quero saber. Então, tem direito à confirmação, tem direito a ter o acesso aos dados. E a legislação fala que há necessidade de exercício imediato. Então, veja, se um cliente me liga, antigo, um cliente de 10 anos atrás, e diz, olha, eu quero acesso aos dados que você tem sobre mim. Ou seja, eu já tenho que pensar como eu vou fazer para dar acesso, para cumprir com esse direito desse titular. Eu também tenho direito a solicitar a eliminação dos dados, a correção dos dados. Esses dias, eu fui fazer um exame de sangue. E aí, a menina perguntou, você mora, sei lá onde, mas eu nem lembrava. Eu falei, mas tem isso aí? Aonde que é o endereço? Eu nem me lembrava que algum dia tinha morado naquele endereço. Então, ou seja, eu tive o direito ali na hora de solicitar que o endereço fosse alterado e que todas as informações que tinham sobre mim, eu pudesse vê-las e, obviamente, fazer um update dessas informações. Então, são vários os direitos dos titulares. Bom, quem são os titulares dos dados? Vocês são titulares dos próprios dados. E essa mesa é interessante, porque eu tenho posso chamar aqui, os clientes são titulares dos seus dados, os advogados que trabalham com você são titulares dos dados deles, os funcionários são titulares dos dados, os terceirizados, os estagiários, a parte hexadversa, todos. E se você trabalha numa prática colaborativa, né, aí vamos para os contadores, os economistas, e todos são titulares dos seus próprios dados. Então, peraí, Patrícia, está dizendo que eu tenho que cuidar dos dados não só do meu cliente, mas tenho que cuidar dos dados de todo mundo? Sim, todos os dados que entrarem no seu escritório ou na sua atividade profissional, você fica com essa obrigação de resguardar. Certo? E aí vamos para a questão das crianças e dos adolescentes. Também são titulares de dados. As crianças e os adolescentes também são titulares de dados. Só que nós temos uma questão na nossa legislação. O artigo 14, no caput, fala que crianças e adolescentes, os dados de crianças e adolescentes, deverão ser tratados em seu melhor interesse. Perfeito, isso está lá na Constituição Federal, isso está no nosso ECA, né, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Até aí está perfeito. Só que, primeiro, nós só temos um artigo falando sobre criança e adolescente, e o caput fala criança e adolescente, mas todos os parágrafos só fala criança. A criança. Acredito eu, que como a nossa base legislativa foi a Lei Geral de Proteção de Dados europeia, né, em termos internacionais, nós falamos criança de 0 a 18 anos. E aí a legislação europeia fala criança. Só que aí a gente pegou ali emprestado, né, e não ajustamos. E aí nós ficamos com uma lacuna nisso. Como é que nós vamos fazer? Diz ali, o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque, por pelo menos um dos pais. E aí a gente começa a trabalhar já a proteção de dados de crianças e adolescentes by design. Ou seja, desde o desenho daquela plataforma que a criança e o adolescente vai acessar,
desde a estrutura que eles vão acessar, já desde o início já tem que estar desenhada essa proteção dos dados pessoais dessa criança. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você for escolher a escola que o seu filho vai estudar, você prefere uma escola que já está adequada à proteção de dados e que vai proteger a privacidade, o nome e a ambiência do seu filho, ou a que não está em acordo com a LGPD? Você vai preferir a escola que está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode o cliente pensar a mesma coisa da advocacia? Eu vou preferir escolher um escritório que proteja os dados pessoais ou um escritório que não proteja os meus dados pessoais? Então, são questões importantes. Nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o IBDFAN, através da Comissão Nacional de Família e Tecnologia, está participando da tomada de subsídios para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque justamente abriu um espaço para que nós possamos discutir qual é a melhor forma de proteger os dados de crianças e adolescentes. Porque, veja, nós temos ali, o parágrafo 1º fala que a criança só pode ter o tratamento de dados com consentimento específico. Aí o 3º já fala que pode, quando for necessário para fazer contato com os pais, mas não fala de que forma isso é feito. E o 2º tópico é a falta do tratamento de dados de adolescentes. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está perguntando, afinal, quais hipóteses legais autorizam a esse tratamento? Então, a nossa Comissão Nacional do IBDFAN está participando, está colaborando com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para essa tomada de subsídios. E aí, o que a gente pensa sobre a questão dos adolescentes? Tem 3 situações que a gente pode levantar. Primeiro, o consentimento em relação aos adolescentes, ele não é possível em razão do Código Civil, ou seja, só pode dar consentimento a pessoa que é capaz, o incapaz não pode consentir. O segundo, o consentimento da Lei Geral de Proteção de Dados não se confunde com o regime do Código Civil, ou seja, inaugurou um novo regime para o consentimento específico para a proteção de dados. E a terceira, que é a que nós estamos nos filiando, que é a capacidade com autonomia progressiva, respeitadas as capacidades evolutivas. E aí nós estamos desenvolvendo estudos de que, de acordo com o Código Civil, você tem a incapacidade absoluta e a relativa em relação à faixa etária. Então, a partir dos 16 anos de idade, aquele adolescente já poderia pôr o seu consentimento. Antes dos 16, não. Porque, gente, 12 anos de idade já é adolescente pela nossa legislação, 12 anos de idade é uma pessoa, um adolescente, ainda é muito tenra idade para dar certos consentimentos para situações que realmente não fazem ideia. Já estou terminando. E aí tem um enunciado da NPD que fala o seguinte: olha, eu posso... 2 minutos... Eu posso aplicar ou o artigo 7º ou o artigo 11, e eu vou dizer por quê. Na nossa legislação, aqui eu botei só para vocês verem que vocês precisam de óculos, tá? Não é para ler, tá? É só para identificar, porque vocês identificaram aquela tecnologia lá atrás, vocês já sabem que precisam de óculos. Mas aqui é só para a gente conversar rapidamente. Existem, na legislação, as permissivas legais. Porque qual é a regra? A regra é: não pode fazer tratamento de dados de outra pessoa. Não pode, essa é a regra. A não ser que a pessoa deu consentimento. Opa, consentimento é legal. Aquele aceito lá que você clicou, sabe? Aquele aceito que você fez blá, 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 aceito. Então, esse consentimento é uma das bases legais, mas tem várias outras, tá? Agora, olha interessante. O artigo 11... fala dos dados sensíveis. Então, só tem 8 hipóteses para tratar dados sensíveis. Tá? Então, a lei só permite 8 hipóteses para isso. Quando se trata de dados que não são sensíveis, são dados pessoais que não sejam sensíveis, está no artigo 7º, e são 10 hipóteses. Então, são 10 permissivas para dados não sensíveis e apenas 8 para dados sensíveis. Então, tem essa diferença. Então, veja, você vai tratar dados de alguém, vamos procurar na legislação qual é a permissão que eu tenho para fazer esse tratamento de dados. O contrato já é uma permissão.
o contrato. Então, faça o cliente assinar o contrato. Então, seguindo. Quais são as penalidades que a legislação prevê para incidentes de segurança da informação? São dois vieses que não se chocam, que são as penalidades administrativas e as penalidades judiciais. Na administrativa, vai de advertência, tá? Multa de 2% do faturamento, que pode chegar a 50 milhões de reais por infração. A publicização da infração, que é sério, né? Tornar isso público é sério. Suspensão da atividade e até a proibição da atividade. Então, isso são atividades administrativas, são punições administrativas. Em se tratando de punições judiciais, o judiciário já vem tratando sobre isso. E agora, por exemplo, o judiciário pode impor obrigação de fazer, indenização por danos morais e uma série de coisas. Bom, aqui... Mas é importante a gente falar do dano reputacional, hein, gente? Porque, assim, para a advocacia, por exemplo... A advocacia, tem que pagar não sei quantos mil administrativamente, é uma coisa. Agora, o dano reputacional, saber que o escritório tal permitiu o vazamento de dados de seus clientes, olha a situação. E, às vezes, dados bastante sensíveis, relacionados à saúde, relacionado até, e aí a gente discute se a saúde financeira também estaria resguardado como um dado sensível. Mas o Poder Judiciário agora... O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui de São Paulo, não, aqui não, lá de São Paulo, agora, uma decisão recente, condenou o INSS a indenizar uma mulher, porque assim que ela saiu do INSS, requerendo a pensão por morte do marido, ela começou a receber uma enxurrada de propaganda e de telefonemas e de coisa que ela não conseguia nem dormir. O telefone não parava de tocar. Então, ficou bastante evidente que o vazamento veio do INSS. Bom, agora, dicas rápidas. Já tem fim, é o meu fim. É o meu fim. Mas dicas, dicas rápidas, tá? Bom, primeiro, criar senhas diferenciadas para o acesso aos arquivos digitais. Pensam bem, se vocês usam o Google Drive, se vocês usam o Dropbox, ou enfim... Por que todos os advogados do seu escritório têm que ter acesso a todos os dados de todos os clientes? Gente, todos nós já fomos estagiários, né? A gente quer clicar, a gente quer ver, entendeu? A gente quer... Vai que o negocinho puxe e apague, né? Eliminou, sem querer eliminou, meu Deus, e aí? Então, qual é uma dica bastante importante? Coloca senhas para acesso a certos arquivos. Tá? Então, eu posso fazer arquivos. O meu estagiário, eu preciso que você preencha o contrato de honorários. Então, você vai usar esses arquivos aqui tão somente. Então, separa. Outra dica, criar status diferenciados. Ou seja, o estagiário pode acessar aqueles dados pessoais, mas ele não pode fazer nenhum tipo de alteração. Ele não pode apagar, ele não pode transferir, não pode fazer nenhum tipo de alteração. Coloca chave nos arquivos físicos. Chavezinha, gente, aquela assim de ladinho, sabe? Se não, bota um trinquinho, coloca e bota, gente. Porque, às vezes, sem querer, a faxineira está fazendo a faxina, o negócio cai, as pastas espalham e aí está a cara de todo mundo. E outra coisa também é cuidado com o descarte dos documentos. Esse exemplo que eu dei agora, que o papelzinho lá estava com os dados pessoais, vazando dados pessoais, foi um descarte equivocado, foi um descarte errado, Então, quando for jogar fora aquelas petições que não servem mais, ou aquela que você imprimiu, porque você não fica sem o papel, você precisa pegar a caneta, precisa marcar, entendeu? Eu não vou subir essa petição sem antes ler com a minha mão, Então, se você não consegue isso, gente, compre aquele negocinho que rasga papel. Eu vou te dizer, não precisa mais terapia, não. Desculpa os terapeutas aqui presentes. A maquininha que rasga papel é a melhor terapia do mundo, tá? Coloquem isso, por favor. E também podem armazenar as pastas com senhas criptografadas. Bom, para terminar, eu prometo, tem muito mais para além da proteção de dados pessoais nossos aqui. São 20 minutos, já 25, eu sei. Mas veja, e o metaverso, hein? O metaverso. Como eu faço
E a questão dos dados no metaverso, será que as regras são as mesmas? Será que eu posso aplicar as mesmas regras? Será que a LGPD se aplica ao metaverso? E fora, obviamente, a gente já, até o IBDFAN já publicou sobre um texto de Minha Lavra, né, falando sobre a possibilidade de uniões estáveis no metaverso. Então, veja só. Então, a questão das criptomoedas, será que a gente tem como acessar os dados de uma pessoa no momento de se fazer o levantamento de um acervo hereditário digital? Será que a possibilidade de eu ter acesso à informação das criptomoedas sem quebrar a questão do sigilo pessoal, do sigilo dos dados pessoais? E aí fica para vocês a questão final do meu xodó, que é a questão da proteção de dados no pós-mortem. Porque a proteção de dados, ela protege a privacidade. E dizer que a pessoa, depois que morreu, não tem o direito à preservação da sua privacidade, é nós esquecermos algumas regras de direito. Se eu concedo o direito de ler a vontade do sujeito para depois da sua morte, por que eu não posso conceder o direito de preservar a sua imagem para depois da sua morte? Eu coloco que a morte, ela não encerra a personalidade. A morte coloca um fim ao desenvolvimento da personalidade. Ela dá uma pausa, né? Ela vai dar um stop no desenvolvimento da personalidade, mas ela não acaba com a personalidade. E até tem um amigo que ele não tem cabelo e que fica aqui perto de mim, não vou dizer o nome, não, ele não tem cabelo nenhum. Ele não tem cabelo nenhum. Que ele me disse numa live que nós estávamos fazendo, ele falou assim: Patrícia, se for assim, então, se as pessoas puderem acessar o que quiserem para depois da minha morte, escreve aí, e está lá gravado. Está gravado aí que eu quero que meu celular vá junto comigo. Então, gente, é isso. O trabalho da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia, que eu tenho a honra de estar com alguns colegas aqui. Nós chegamos a essa obra, que é o Direito das Famílias e Sucessões na Era Digital, e aqui nós temos 25 artigos de 29 autores falando sobre o impacto da tecnologia no direito das famílias e das sucessões. E aqui, por último, para convidar vocês a participarem de um curso em convênio. O IBDFAN fez um convênio com a Universidade de Coimbra, e agora, entre os dias 16 e 20 de janeiro, coloque o QR Code, vai todo mundo agora, eu vou trocar, hein? Bota o QR Code. E nós vamos, então, ministrar esse curso, junto com os professores da Universidade de Coimbra, análise jurisprudencial do direito das famílias do sistema luso brasileiro. Metade da aula um professor português, a outra metade um professor brasileiro. Então, gente, para terminar, se vocês acham, os Jetsons, né? Se vocês acham que isso era futuro, lembram? Se vocês acham que isso era futuro, se vocês acham que isso era futuro, eu vou dizer uma coisa para vocês: o futuro é agora. Obrigado, gente. Muito obrigada.